Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Que Deus venha nos abençoar. E pela misericórdia de Deus nós temos feito alguns cultos no ar livre, algumas campanhas em alguns lugares. Pois ontem eu tinha que estar em São Sebastião do Caí. Muitos queriam que eu estivesse lá, pregando uma tenda. Mas eu já tinha agendado com a irmã, com o irmão Luiz Carlos aqui, o pastor desta igreja, para estar com vocês. Eu convido para colocar, ou melhor, para nós ler livro de 1 Crônicas, do capítulo 13. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se bem isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos arrebaldes, para que se ajunte conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fez, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Amém. Poder sentar, glorificando a Deus, porque aqui, irmãos, não é só eu que prego. Aleluia. Você também ajuda com teus glória a Deus e pedindo para que Deus fala contigo. Amém? Amém. Pois a campanha de quebras de maldições, ou seja, desfazer todo o mal, mas para o mal ser desfeito, para que as trevas sejam desfeitas, tem que haver alguém que se levanta contra ela. Não é com braços encruzados, não é sentado, e muito menos somente de uma maneira sem temor a Deus que tu vai vencer, mas é com propósito e se colocando como soldado na presença de Deus. Oh, glória a Bíblia não diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E ainda mais em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós somos vencedor, não é com força, não é com arma, mas é pelo sangue e o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a o missionário Zeferino de Angola veio nos visitar, o qual estava fazendo escola de missões, e ele veio nos visitar aqui no Brasil, até mesmo trazer uma palavra, um conhecimento a respeito de missões. E ele estava testemunhando para nós, contando que ele tinha um irmão dele. Esse irmão era casado, e a esposa do irmão dele já tinha tido mais ou menos 4 filhos. Ela ficava grávida, e quando ela ganhava os filhos adoeciam e morriam. E assim era dessa forma. Mas quando ele se converteu a Deus, quando ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele começou a orar e se colocou como intercessor do seu irmão. Ele clamava por Deus, pedia a Deus: Deus, abençoa meu irmão, ele quer ter uma família, ele tem a sua esposa, mas ele quer ter filho e não consegue, pois a esposa dele ganha filho e os filhos acabam morrendo. E sabe o que aconteceu? Ele conta que certa vez, ele orando de madrugada, Deus deu uma visão para ele. Deus mostrou, diz que um poço muito escuro e muito profundo. Diz que ele começou a olhar para aquele poço e ele avistou ali aquelas crianças indo para o poço. Chegava ao final, eles caíam naquele poço. E aí ele entendeu que havia uma maldição sobre a família dele. E ele se colocou, irmão, 30
dia de jejum e oração. Quando ele testemunha assim, irmão, eu disse assim: misericórdia de mim, Jesus. Ele testemunhou que lá na Angola, 38 anos de guerra, postou uns slides, o qual tu não via quase nada naquele país, tudo destruído. Que o dia que eles encontraram um pouquinho de arroz, ou ganharam, não lembro, eles eram maravilhados, eles comiam e agradeciam a Deus. Nós aqui temos tudo. É verdade. E quantos dias nós jejuamos às vezes? Quando nós se colocamos 2, 3 dias, já achamos demais. Até mesmo muitos, quando jejuam, até mesmo um dia ou 12 horas ou mais, já quer tocar trombeta por aí e já ignorar talvez o mais fraco. Mas a Bíblia nos diz: ó tu que és forte, suportais os fracos. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Um acontecimento o qual nós encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Nós começamos a ver uma história. Pois, irmãos, todos nós sabemos que o povo de Israel, o qual estava cativo, em torno de 70 pessoas, era cativo nas mãos do rei Faraó no Egito. E nós sabemos que o povo de Israel começou a clamar a Deus por um libertador. E Deus preparou Moisés, fosse livre até mesmo da mão de Faraó. Ele foi o que deu libertação para o povo de Israel. Depois Deus ordenou que Moisés fizesse, aleluia, os 10 mandamentos escritos sobre as tábuas. E depois, mais adiante, ali nós podemos ver no decorrer da Bíblia que Moisés e até mesmo seus ajudantes fizeram a arca, o qual simbolizava a presença de Deus. E nessa arca havia as leis. O povo de Israel, os irmãos, podiam perder tudo. Eles podiam perder o que for, mas menos a arca de Deus. A Bíblia nos diz que quando eles iam guerrear, diz que quando a arca ia na frente, eles ganhavam a guerra. Mas quando eles não estavam com a arca, ou se a arca não ia na frente do povo, eles perdiam. E a Bíblia nos fala, irmão, como já disse no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículos 11, que a certa vez os filisteus ali guerreando contra o povo de Israel, tomou a arca de Israel. E nós podemos ver, irmão, que até mesmo Eli, um sacerdote, morreu quando soube que a arca foi tomada do seu povo. Mas sabes, irmãos, no decorrer, aquele povo vivia, até mesmo, além de ser cativo, ele vivia numa derrota. Eles nunca tinham guerra vencida, ou melhor, eles nunca venciam nenhuma guerra. Quando eles queriam ser prósperos, quando eles queriam até mesmo ter o exaltamento de Deus, eles perdiam. Mas olha o que eu quero dizer nesta noite: Deus preparou outro jovem, o qual se chama Davi. A Bíblia nos diz que este jovem foi tirado de lá de trás das ovelhas para fazer a obra do Senhor, o qual Davi foi lá e matou o gigante ali filisteu e se tornou rei de Israel. E a Bíblia diz aqui, onde eu já li em 1 Crônica capítulo 13, que certa vez Davi, irmãos, olhou para o povo. Davi, quem sabe, pensou assim: eles estão sendo derrotados, eles perderam a coisa mais preciosa das suas vidas, que é a arca de Deus. E olha o jeito que eles estão. Quem sabe muitos profetas, sacerdotes, ou mesmo soldados, ou algum do povo, em vez de estarem, irmãos, fazendo propósito para buscar a arca de Deus, estavam em grupinhos, falando mal do outro, falando mal, quem sabe botando as culpas um do outro. Não, nós perdemos a arca de Deus, foi por causa do fulano. Não, nós perdemos a arca de Deus, foi por causa do ciclano. Aí Davi diz: ei, ô povo, mensageiro, meus mensageiros, reúne todos os sacerdotes,
vocês levitas só sentem a presença de Deus enquanto está se louvando a Deus. E quando não está louvando a Deus, até mesmo estão de qualquer maneira. Volte e vem aqui, chama todos, chama todos. E daí eles não entenderam nada. O que este rei está querendo? Ele mal assumiu o nosso povo. O que ele está pensando? O que está acontecendo? E Davi reuniu a todos e disse assim: amigos, irmãos, sacerdotes, levitas, soldados, se bem parecer de Deus, o que eu tenho pensado vai acontecer. Vamos parar de coisinha para cá, de empurrar as culpas uns para os outros. Vamos se levantar nós todos, o levita, o sacerdote, o soldado. Vamos levantar e vamos buscar a arca de Deus, que é o que mais é precioso para a nossa vida. Não é assim, pastor, nos últimos tempos? Escuta, igreja, que se eu fosse um pouco meio liviano, eu acho que eu tinha feito como, se eu não me engano, Elias me escondido numa caverna. Quando tu olhava para um grupo de levitas, em vez de eles estarem conversando as coisas de Deus, eles estavam murmurando do pastor, era murmurando da dirigente, era murmurando do fulano. Tu chegava nos sacerdotes, ou seja, nos obreiros, em vez de eles estarem buscando a Deus, colocando a igreja a orar, eles estavam te colocando culpa uns nos outros. Não dava para nós entender. Ainda há muitos que estão desta forma, em vez de estarem buscando a presença de Deus, para que Satanás seja derrotado e as obras do maligno sejam desfeitas e as almas venham ser salvas e a glória de Deus venha ser na igreja, enquanto tem muitos que estão lá fora, até de uma maneira que parece que nós não entendemos mais. Aqui uma igreja que está pagando o preço. Aqui é você que está nessa campanha, nesse propósito, e pode ficar firme, porque Deus é contigo. Glória a E aí Davi reuniu aquele pessoal, e a Bíblia nos diz que ele foi e buscaram a arca de volta, o qual simbolizava a presença de Deus, e eles retornaram-se vitoriosos. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que está nesta noite, quem sabe na primeira vez, não, aleluia, aleluia, eu quero dizer, quem sabe tu está tendo uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida que tu não gosta mais nem de pensar nela, mas eu quero te dizer, assim como Deus levantou ali, aleluia, Davi para buscar a arca de Deus, eu quero dizer uma coisa: nesta noite tu vai sair daqui regozijando e glorificando a Deus, porque tu vai descobrir que também Deus já levantou alguém para interceder por ti, para pagar um preço, para trazer a vitória na tua vida e te fazer mais que vencedor. Lá em São João capítulo 10 e versículo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O próprio Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas ele disse assim: mas eu vim para dar vida e vida com abundância. É esse que se levantou para interceder por ti, o Senhor Jesus Cristo. Ele olhou e não viu um justo sequer, porque todo homem pecou e estava constituído da glória de Deus. Mas ele, quando olhou para o seu próprio filho, estava, quem sabe, o seu filho Jesus Cristo já com a mão levantado: eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui. Quem sabe Deus olhou e disse assim: aleluia, é meu filho, tem que ser tu mesmo, porque não há outro. Ele disse assim: meu Pai, aleluia, por causa do teu amor, que amou o mundo de tal maneira, eu quero dizer, meu Pai, eu tiro a minha coroa de glória agora, troco pela coroa de espinho. Ah, meu Pai, porque como diz a tua palavra, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, eu estou pronto para lá pegar, aleluia, a cruz e levar esse morto na cruz, aleluia, para a salvação da humanidade.